Olá, meus amigos, estamos juntos mais uma vez para o estudo da lição da Escola Sabatina. Esse é o seu canal do estudo diário. Você aqui nos acompanha, você alegra o nosso coração em interagir conosco, ao compartilhar esse vídeo, ao enviar esse vídeo aqui para os seus amigos e colocar aí nas suas redes sociais. Muito obrigado porque você já está inscrito aqui, nós nos alegramos com você. Nesta semana, lição número 9. Qual é o assunto desta semana? A fonte da vida. E hoje, domingo, dia 24 de novembro, nós temos a alegria de ter de volta aqui a Zaine. Ela vai nos ajudar aqui no estudo de hoje. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, pastor. É um prazer estar de volta. Maravilha, maravilhosa. Vamos fazer uma breve oração, pedindo a bênção de Deus aqui para o nosso estudo? Por favor, ore conosco. Oremos. Santo e bendito Deus, poderoso Pai, muito obrigada, Senhor Jesus, por mais esta oportunidade de estar estudando a sua preciosa palavra. Amém. Fala conosco através dela, também, Senhor, aos nossos ouvintes, aqueles que estão nos assistindo, toca profundamente em seus corações, e aqueles que, porventura, ainda não se decidiram perante a Cristo, que possam, Senhor, meu Deus, estar tomando uma decisão, pois o tempo está se findando. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, Zaine. Hoje nós vamos estudar aqui A Vida Estava Nele. Bom, isso aqui é uma referência direta aos primeiros versos lá do Evangelho de João. Eu estou abrindo na minha Bíblia aqui, você pode abrir também. É lógico que o texto aqui vai pedir para a gente ler outras passagens, mas olha o que diz aqui, ó. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O verso 4, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Quem que é esse ele? O verbo, o Logos, Jesus Cristo. Então, a vida estava nele, é o assunto da lição de hoje, Zaine. E o ser humano, ele tenta em vão ser individual, né? Ele não pensa que tem alguém acima dele que pode lhe dar a vida ou tirar a vida, né? Ele se sente autossuficiente. E aí que está o erro do ser humano, né, pastor? Aqui fala que nosso Jesus, ele dá a vida a quem ele quiser, e ele também tira a vida. Então, Zaine, a lição vai deixar claro para a gente, a Bíblia deixa claro para a gente que Jesus é a própria vida. Né? Além de ser o doador da vida, como você mencionou, dá a vida para quem quer e tira a vida de quem ele quer, ele diz assim, eu sou a vida. E o texto que nós lemos aqui no verso 4, do primeiro capítulo do Evangelho, diz assim, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Então, Jesus, em outro momento, ele vai dizer assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Ele é a fonte da vida. Eu me arriscaria aqui a dizer, Zaine, o seguinte, uma pessoa sem Jesus, uma pessoa que é autossuficiente, como você falou, ou individualista, achar que é o bambambam, que a vida dele não depende de ninguém, uma pessoa que vive sem Jesus, não vive. Ela só existe. Ela existe. Mas ainda assim, ela só existe enquanto Deus ele permitir. Enquanto ele permitir. Então, uma vida sem Jesus é uma vida sem sentido, porque ele é o doador da vida. Ele é a própria vida. Não tem vida sem Jesus. Ok? Então, olha só. O que a lição vai deixar claro para a gente aqui hoje? Jesus, diferente de nós, não precisa de alguém para lhe dar a vida. Exatamente. Porque se Jesus abandonasse você, e eu vou dizer assim, Zaine, não precisa ser um dia, não precisa ser uma semana, um mês. Não, se ele deixar você um segundo, um milésimo, sabe o que vai acontecer? Você vai deixar de existir. Você precisa dele. Você precisa desse poder superior. Agora, Jesus não precisa. Por quê? Porque ele é a própria vida. E quando Jesus usa a expressão eu sou, eu sou. Eu não preciso de você para existir. Eu não preciso de outro para existir. Então, aqui está a questão da eternidade de Cristo. Ele é um ser eterno. E quando a gente fala em eternidade, talvez na nossa mente,
A gente projeta aquilo que está à nossa frente. Ah, a vida eterna, aquilo que ainda vou viver, o futuro, nunca vai acabar. Mas eternidade não tem fim para frente e não tem fim para trás. Você ficar aí pesquisando qual é a origem de Jesus, quando que ele começou a existir, sabe o que vai acontecer? Você só vai perder tempo. Porque ele é a fonte da vida e ele é a própria vida. Ele não tem início e não tem fim. E se ele pudesse ser explicado, ele não seria Deus, né? Exatamente. Muito bem. Então, ele veio a este mundo para quê? Para dar a vida. E aqui os textos, primeiro, João 1, 29, 3, 16, todos esses textos que estão aqui na primeira pergunta, é para dizer isso. Ele veio para dar a vida. Ele veio para tirar o pecado do mundo. Ele veio para dar a vida eterna àquele que crê. Lembra do verso? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, todos esses textos aqui da pergunta número 1 da lição de hoje, eles têm o objetivo de dizer para nós o quê? Que ele veio para dar a vida. Primeiro, ele veio para tirar o pecado do mundo, João 1, 29. Depois, ele veio para dar a vida eterna àquele que crê, João 3, 16, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E os textos seguintes dizem que ele veio para ressuscitar aquele que crê nele, e ele veio para dar vida em abundância, vida em qualidade. Esse é um verso que nós gostamos, nós evangélicos, nós crentes gostamos de dizer, né? Ele veio para dar a vida e vida em abundância. O que isso significa? Qualidade. É viver muito? Sim, mas é também uma vida de qualidade. Você só vai ter vida de qualidade se você estiver em Jesus, ou Jesus estiver em você. Não tem outra saída. Não tente viver sem Jesus, porque como bem disse a Zaina aqui, você só vai existir. Tem tanta coisa linda, maravilhosa que ele quer dar para você, e você às vezes fica lutando para viver sem ele. Impossível. E nós servimos a um Deus tão completo, né? Enquanto há pessoas por aí crendo em falsos deuses, em coisas passageiras, nós cremos em um Deus que, além de ser o único Deus verdadeiro, ele é completo. Uhum. Ele é completo. Ele é a vida, ele é amor, ele é a salvação, ele é tudo que um ser humano precisa. Eu não entendo por que o ser humano ainda resiste tanto, né? Isso. Resiste tanto. Exato. Agora a lição vai terminar aqui, Zaid, fazendo um paralelo sobre a vida que os israelitas obtinham quando eram picados pela serpente. Orientado por Deus, Moisés fez uma serpente de bronze e colocou lá em um lugar visível. E a pregação foi o seguinte, se você for picado por uma serpente, olhe para aquela serpente lá. Aquela serpente de bronze representava Jesus, né? Então, Jesus é a fonte de vida. Você, pecador, você que está aí morrendo aos poucos, você que tem o desejo da vida eterna, assim como os israelitas olhavam para a serpente de bronze, você precisa olhar para Jesus Cristo. E esse olhar, não é aquele olhar assim de relance, sabe? Preste atenção. Olha o que ele fez por você. Conheça as verdades que ele revelou e conheça os planos que ele tem para você e para a sua vida. Zay, nós vamos aprender bastante, nós estamos só no início, né, dessa lição número 9, e nós vamos nos aprofundar um pouco mais sobre a fonte de vida que é Jesus Cristo. Obrigado por me acompanhar hoje, obrigado você por estar aqui comigo, e um forte abraço, até o nosso próximo encontro.